Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast Direito de Sorrir. Eu sou o Fred, da Direito de Ouvir, e estamos começando mais este podcast. Aqui nós falamos sobre saúde com muita responsabilidade, profundidade e critério. E nesse programa, assim como nos outros, nós conversamos com especialistas que ampliam a nossa visão sobre o corpo, sobre a respiração, sobre a alimentação e sobre aquilo que sustenta a sua saúde no dia a dia. Hoje eu estou recebendo o Orlins para uma conversa. Não é isso? Orlins Júnior, prazer receber você aqui. Isso mesmo, Fred, prazer é meu. Vamos falar hoje, gente, de algo muito interessante. Dentro das terapias, né? Vamos elencar um pouco sobre a hipnose, que é uma modalidade, gente, que eu tenho uma curiosidade gigantesca. E já fiz um podcast antes com ele aqui, porque a gente falou já um monte de coisa. Vamos tirar disso tudo um monte de coisa interessantes para vocês terem acesso ao que é a hipnose e tirar um monte de dúvidas, né? Sim. Vamos começar falando de como o Orlins Júnior chegou na hipnose. Porque assim, gente, tem um conhecimento vasto e me passou uma sensação de ter feito uma imersão muito forte nisso. Como que aconteceu isso? Onde você descobriu a hipnose? Eu descobri dentro de um contexto de transição de carreira, inclusive, Fred. Eu sou da área do direito, né? Sou formado em direito aqui em Franca, na Unesp, tenho uma carreira consolidada no Serviço Público Federal. E em algum momento da minha vida eu me deparei ali pela minha idade, por volta dos 40 anos, eu tô com 49 hoje, com situações de dificuldade no meu relacionamento, dificuldade de estar no meu trabalho, ter gosto pelo que eu fazia. E aí eu passei o meu processo de autoconhecimento, de descobrir um pouco mais quem que é o Orlins, a história dele, o que aconteceu. E dentro de várias terapias, das terapias integrativas, da medicina tradicional, da psicoterapia inclusive, né, com psicólogo, eu descobri as práticas integrativas, comecei com aromaterapia, com florais, e cheguei na hipnoterapia. Eu via que existiam questões que não estavam conscientes, mas que estavam determinando determinadas emoções e comportamentos meus que me limitavam, que não me deixava dar um próximo passo, que me deixava até sem clareza na vida do que realmente quem eu era e o que eu queria. E eu falei, como que eu acesso essa parte da minha mente que determina quem eu sou e o que eu faço, mas eu não consigo ter acesso? Então você foi começando a experimentar uma coisa, outra. Isso. E o que te fez falar assim, cara, isso que respondeu as perguntas que eu tinha? Foi quando eu passei por uma sessão de hipnoterapia numa formação inicial na Omni Brasil, em São Paulo. E primeira vez que eu passei por um processo de regressão de memória, eu estive lá naqueles momentos, aquilo me marcou profundamente. Na época eu sofria com crise de ansiedade e com estados deprimidos, e né, o que eles chamam de procrastinação, autossabotagem, e isso começou a somatizar no meu corpo. Eu tinha muitos problemas de alergia e de psoríase. E depois que eu passei pela essa sessão na formação e depois fiz um processo terapêutico com isso, e acessei o que estava na raiz, na origem de situações que eu vivenciei, tanto no útero materno quanto na minha infância, os sintomas simplesmente foram desaparecendo. E aquela sensação de ansiedade, de angústia foi também saindo. E eu pude ter mais clareza. Essa clareza que você fala seria um estado de consciência daquilo que você viveu que você não tinha consciência disso? Seria isso? Exatamente. É como quando você quer fazer algo. Por exemplo, eu não estava feliz com o meu trabalho. Eu falei assim, mas o que eu vou fazer? Eu sempre fiz isso na vida. E aí, essa dúvida ela vai embora. Porque muitas vezes a dúvida era, eu não sei fazer mais nada, eu sempre fiz a mesma coisa. Se eu fizer diferente, o que vão pensar de mim? Ou seja, eram crenças que estavam instaladas a partir dessas situações que eu pude vivenciar no processo de hipnoterapia e fazer uma liberação das emoções cristalizadas e ressignificar, reescrever como o meu sistema nervoso interpretou aquilo. Então, quando isso é colocado num campo de harmonia, aí eu consigo falar, não, agora eu consigo acessar internamente o que eu quero fazer,
por que eu não gosto, que aspectos que eu não gostava do meu trabalho e como eu queria me preencher profissionalmente a partir daí. Então você está falando para mim que a hipnoterapia ela ajuda nesse processo de reorganização de campo. Sim, uma reorganização interna. E quando você se reorganiza internamente, o seu campo relacional, profissional, fica mais claro o que você deseja, o que você está satisfeito e insatisfeito e o que você deseja mudar. E me fala uma coisa, dentro desse processo de descoberta com a hipnoterapia, você me falou que é irmão de 7 e você é o caçula. Isso. E é o único homem, né? Só nesse contexto aí a gente já vê um peso muito grande para um ser, né? Sim. Estar entre 7 mulheres e ser um filho único homem, né? E mais ainda, né? Você me falou que seu pai era militar. Sim. Então, assim, homem, único homem entre 7 irmãos e ainda filho de um militar, eu acho que isso... O que você encontrou durante essa exploração com a hipnose que te fez olhar para isso? Ou se você conseguiu olhar para isso? Eu aprendi dois aspectos que me ajudaram. Primeiro, que a minha escolha profissional, que é uma escolha do direito estruturante, teve muito a ver com a influência paterna, que era militar, que procurou também algo estruturante. E eu fui para o serviço público, meu pai era do serviço público. Todos os filhos são do serviço público. Foi uma influência muito forte. Então, a necessidade de ter uma segurança financeira, uma previsibilidade na vida. Por outro lado, por ser eu e meu pai de homem e 7 irmãs, mais minha mãe de mulheres, eu tive muito acesso ao campo feminino dentro da minha formação. Então, estar com mulheres e acessar o campo e o mundo feminino, para mim não me causava estranheza, porque eu nasci nesse meio. Isso me ajudou depois a desenvolver uma sensibilidade como terapeuta. Porque essa sensibilidade, ela vem do aspecto feminino, da polaridade feminina que todos nós temos. Essa questão de acolhimento é da mãe, né? Não tem jeito. É da de mulher, olhar, é do de feminino, sentir, né? de sentir a necessidade do outro e tal. Então e eu pude resgatar esses dois aspectos, entender, e isso me ajudou. E me ajudou a ver que por trás dessa busca de segurança existia um desejo do Orlins pelo novo. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, uma pessoa que gostava de vivenciar. Quando eu vejo algo novo, eu não me contento com que você ou alguém fala sobre algo novo. Eu gosto de ir lá experimentar, passar internamente pelo meu crivo e falar, nossa, esses aspectos aqui me ajudam. E olhar para aquilo ali e falar assim, isso aqui me serve, isso aqui não serve, disso aqui eu vou aproveitar isso. E tá ótimo. Exatamente. Então, a clareza que eu tive é essa. Eu falo assim, não, você pode se abrir para experimentar outras coisas, além do Orlins estruturado, com essa estrutura do serviço público. E então eu me abri para práticas terapêuticas diversas, vivências de finais de semana, enfim, várias vivências com relação à experiência somática, a sentir no corpo as experiências, a trabalhar com respiração, a questões espiritualistas e tudo mais. Tudo isso foi agregando e me formando, até que me veio a clareza, falou assim, eu viveria profissionalmente disso. Isso me preenche. Por quê? Porque eu vivenciei, eu me transformei, então eu posso ajudar outras pessoas que estavam no mesmo lugar que eu, que estão passando por essa crise de identidade. Porque as estratégias que a gente adota a partir da formação da personalidade, lá na infância e adolescência, são estratégias de sobrevivência, para você evitar a dor. De sobrevivência, sim. Isso. E quando chega na vida adulta, principalmente entre 30 e 40 anos, a gente percebe que aquilo não funciona mais, porque existe um impulso interno de você ir além, de você ir aquilo que você quer, você realmente é. E aí existe essa tendência desse processo de você se desidentificar com quem você era e com quem realmente você quer ser. E isso que você falou agora é o seguinte, vai virando rotina e as pessoas falam assim, eu sou assim mesmo. Exatamente. E não é. Não é. Isso é um mecanismo de defesa que a pessoa plantou nela para que ela pudesse sobreviver. E aquilo, por algum tempo, funcionou. Mas agora precisa parar, porque chega naquele estágio que eu não preciso dessas armas mais, e eu preciso continuar vivendo. E como que dentro desse conceito de olhar para a hipnoterapia como uma terapia, passar pelo processo de hipnoterapia e depois se encontrar como um hipnólogo e um hipnotista, né? Porque o hipnólogo, gente, é a pessoa que estuda
E quem é o Hipnotista. hipnotista é a pessoa que faz Que que pratica a hipnose. Isso. Nesse processo de sair do estágio da descoberta e ir para o estágio de consciência. Como que foi esse caminho? Usando a hipnoterapia, a hipnose para isso? Então, nas práticas e nas vivências, eu percebi a minha facilidade em acessar esse estado que a hipnose facilita, porque cada um experimenta ela de uma forma. Eu fui ficando cada vez mais capaz de acessar esses estados e promover transformações internas na minha vida. Então eu percebi a potência disso. E quando eu passei a experimentar outras práticas integrativas, como por exemplo a terapia sistêmica transgeracional com a constelação, eu percebi eu posso utilizar isso dentro do processo. Porque a hipnose ela é simplesmente um meio de comunicação ampliado com a parte da mente que a gente não acessa no dia a dia. Então, tudo que você coloca dentro do estado hipnótico, você potencializa. Seja um processo de significação, seja um acesso a uma informação de campo, seja um movimento sistêmico com pai, mãe ou antepassados, tudo é potencializado, porque você está aberto a acessar, a receber e a se transformar. Eu estava conversando com você no intervalo aí, e a gente estava falando sobre o processo do sonho, né? Eu uso muito o sonho como uma avaliação terapêutica, né? Sonhou, eu sei como é que as coisas estão andando no processo de desenvolvimento do meu portador dentro da PSL nas jornadas que ele está enfrentando. E se está havendo processo de mudança ou se ele está se movimentando nesse campo de transformação. E a gente falou um pouquinho sobre a questão, às vezes, do sonho. O sonho, às vezes, ele vem num formato estranho, né? Que é quase que cinematográfico, né? Com cenas misturadas. E isso acontece também quando a pessoa está no processo de hipnose. Como que é a imagem que a pessoa vê? Como que é essa leitura disso que você vê como terapeuta e a pessoa que está do outro lado passando pelo processo? Sim, essas imagens simbólicas também vêm para as pessoas. O processo é sempre individualizado, porque diz respeito não só à forma como ela vivenciou as coisas na vida, a forma da comunicação interna dela. A gente aprende, por exemplo, na programação neurolinguística, certas pessoas são mais visuais, algumas mais sinestésicas e outras auditivas. Isso você vê dentro do processo de hipnoterapia. Quando a pessoa está acessando memórias, algumas são mais visuais, algumas são mais auditivas e algumas sentem sensações corporais. Então, quando no início da conversa eu percebo isso com a pessoa, eu vou utilizar mais aquela forma de comunicação porque é facilitada. Então, muitas vezes a pessoa vê imagens simbólicas e eu trago para ela, então, se ela é sinestésica, como você está sentindo isso no seu corpo? Ah, tem um arrepio aqui no meu peito. Se você entra em contato com esse arrepio no peito, o que acontece? Às vezes, a partir daí, vem uma informação, uma imagem. Nossa, me veio a casa da minha avó quando eu era pequeno. E como que tá essa casa? Ah, tá escuro aqui. Onde você tá? Eu tô na porta. Falei assim, e aí eu sempre trago para emoção. O que você sente quando você chega na porta da sua avó? Ah, nessa época, mamãe e papai não podiam ficar comigo, eu ficava sozinha. Eu me sinto abandonada. É muito parecido com o sonho, né? Exato. Então, tá vendo? É um novelo que você vai explorando e você sempre chega numa sensação, numa emoção. E aí a gente faz o trabalho. Do que está cristalizado, do que tem que ser liberado e como que a gente reescreve essa história. E geralmente, no início do trabalho de hipnoterapia, a gente faz uma indução para a pessoa fazer um relaxamento físico e depois mental. E aí eu faço o quê? Um ancoramento num local seguro. Eu ajudo você a criar, a imaginar ou a se lembrar de um local que é só seu e que você se sente extremamente seguro. Então o processo é a gente acessar a memória e trazer você e as informações relevantes da memória para o seu local seguro. Seu sistema nervoso ali se sente seguro, porque isso é ancorado bastante no início da sessão. E ali a gente faz o processo transformacional. Aí depois a gente viaja de novo nas memórias, chegou naquele momento, com aquela emoção, com aquela coisa difícil, beleza, eu já tenho informação relevante para me fazer a transformação. Vamos lá para o local seguro de novo. E lá você, adulto, conversa com a situação, com você no útero, com você criança, com a questão transgeracional, os antepassados. É uma conversa ali. Eu vejo muito no sonho, por exemplo, até se essa amiga estiver me ouvindo hoje, ela me conversou comigo sobre um sonho e ela estava na casa da mãe. E as cenas se misturavam entre a casa da mãe
e a casa dela, né? Então, ela está ali naquele entrelugar ali. Você falou que a pessoa estava na casa da avó, né? Qual que é... Eu não vou falar leitura, porque leitura é uma coisa parece que já sistematizada. Não é. É uma observação que você faz no contexto da pessoa. Se você puder contar, sem falar o nome da pessoa, claro. Como que você fez essa percepção? O que você enxergou nessa situação quando ela estava ali no quarto na casa da avó? O que associado com a questão dela, o que isso tinha correlação? Normalmente a pessoa, quando ela é criança, ela quer a presença dos pais, principalmente da mãe. Você saiu do útero dela. Então, sempre que existe na infância, isso é pela experiência clínica mesmo, a pessoa se vê em outro local, sempre é um indicativo de que ela, de alguma forma, estava distante da origem. Então, aí eu checo isso, né, com a pessoa. Eu falo assim, então o que você sente? E aí ela percebia que ela gostaria de ficar com a mãe mais tempo, mas a mãe, pelo trabalho, pelas necessidades, precisava deixar ela com a avó a maior parte do tempo. Então veio aquela sensação de abandono. E nesse caso aí, por exemplo, você está indo de encontro com um adulto que está olhando para a vida com o olhar da criança. Exatamente. E aí, a criança, como ela está com o sistema nervoso e a personalidade de informação, ela não tem nenhuma capacidade de processar aquilo. Agora, quando você adulto retoma aquilo, é muito mais fácil de você ter um novo olhar, reescrever aquilo. Aquilo está enclausurado dentro de você. É como se você abrisse uma gaveta e olhasse com compaixão pelo que aconteceu. E falava, tudo bem, porque a gente... um mito na hipnose é que a gente apaga memórias ou situações ruins. Isso não acontece, tá? E vou falar uma coisa para vocês, assim, pode ser que alguém venda esse peixe, né? E assim, o Orlins está falando uma coisa aqui que é a mais pura verdade. Não existe apagar. Ninguém vai apagar nada. Eu não vejo nenhuma situação. Tem algumas terapias que falam que apaga. Isso apagar não existe. Não. São memórias que ficam, cicatrizes. Exatamente. Que não são apagadas e também não devem ser apagadas. Elas devem ter isso que você falou. Um olhar diferente para esse movimento. Né? Eu vou olhar para essa cicatriz e ela tem uma história. Agora, quando a gente está no processo de crise, de dor, é como se eu tivesse o tempo todo tentando abrir essa ferida, mesmo que ela já está cicatrizada. Né? E isso é que vem a crise, vem a ferida aberta. Né? E a pessoa não consegue cicatrizar aquilo. Né? Exatamente. Então, a gente oferece uma nova história, uma ponte para algo novo. Né? Porque apesar daquilo, você cresceu, apesar daquilo, você tem sua família, você tem sua profissão, apesar daquilo, coisas boas aconteceram. Então a gente reforça uma nova sinapse, um novo caminho neural, a gente coloca emoção nisso durante o processo, então aquele caminho não desaparece, mas esse fica mais vivo e fica mais óbvio para o sistema nervoso. Você vê que a gente está conversando aqui sobre hipnose. E o Orlins já falou várias vezes de neurociência. Então não tem como, tá tudo associado. Tá tudo associado. E hoje a neurociência, gente, ela não pode ser ignorada. Né? Exatamente. A gente está falando de coisas que acontecem e a própria hipnose ela é fenomenológica, mas o fenômeno é explicado pela neurociência. Né? E explica um pouquinho desse contexto. O que acontece biologicamente com a pessoa nesse processo de hipnose? Então, no processo de hipnose, a pessoa chega com a mente analítica ativada. Então a gente faz primeiro uma conversa para a pessoa ficar à vontade. E depois, no processo em si, a gente faz uma indução. Nessa indução, a gente vai induzir um relaxamento físico e um relaxamento mental. Depois a gente faz um aprofundamento para que as ondas cerebrais entrem no local, que é aquelas mesmas ondas que a gente está no sonho. E existem sinais físicos para o terapeuta para saber que a pessoa está aprofundada, aquele movimento dos olhos, como se fosse o estado do sono REM, um relaxamento profundo, você pode pegar o pulso da pessoa, ele cai. Então, a pessoa realmente está aprofundada. E quando chega nesse momento, a mente analítica, aquela que analisa, aquela que decide, aquela que julga, ela está periférica. A pessoa está ouvindo o escapamento na moto lá fora, o cachorro do vizinho. Mas tem toda uma abertura, como se tivesse uma sala aberta, um corredor aberto. E aí, eu vou ancorar esse local seguro com a pessoa, que ela vai sentir muita segurança a partir daí em vivenciar o processo. E então a gente começa a acessar as memórias. Como que eu acesso as memórias? A partir da conversa inicial, ela vai me trazer os sintomas, as dificuldades, o que ela sente que incomoda. E a gente está atrás do quê? Da raiz, da origem que determina aquilo. Então, a partir dos sintomas, a gente vai perguntar para o que se convencionou chamar na hipnose de mente subconsciente,
que é como aquela parte que as gavetinhas guardadas com situações de estado de sofrimento, mas que estão determinando nossos bloqueios. O que está por trás disso? Quando foi a primeira vez que eu senti essa ansiedade? O que está por trás da ansiedade? É medo, é tristeza? O que é? Vamos para lá agora. E a pessoa começa a entrar em contato. Aí eu vou perguntando, você está sozinha? Ou você está com alguém? Ah, não, eu estou sozinha. É? E onde você está? Tá claro ou tá escuro? Ah, tá escuro aqui, o local tá escuro. É? E quantos anos você acha que você tem? O primeiro número que vem na sua cabeça. Porque não é racional. Isso, a pessoa está em estado de hipnose. Está em estado de hipnose e ela vai respondendo. Essas perguntas, elas induzem a abertura do acesso à informação. Aí, esse ambiente escuro vai se abrindo. E quando ele vê, ela está numa casa, num quarto, num trabalho, ou em qualquer outro ambiente. E aí, eu sempre procuro o quê? A emoção por trás. O que ela sente? Porque é aí que está a emoção cristalizada. O que ela sentiu naquele momento? O que faltou? Ah, eu estou sentindo medo porque eu estou sozinha. Eu estou escondendo porque eu achei que eu fiz alguma coisa aqui. Eu achei que eu ia apanhar do papai, porque ele é muito bravo, porque ele batia na mamãe. Eu já tenho as informações. Ela tem um medo numa situação que deixou o sistema nervoso em alerta e hoje ela tem crise de ansiedade e pânico. Eu falo assim, tudo bem, vamos pegar você com 4 anos de idade, que está sozinha aí nesse quarto escuro, vamos lá para o seu local seguro agora. A pessoa vai para o local seguro. Eu assim, agora, olha para você, 3 anos. Não, isso que você está falando, quando a gente fala de neurociência, a teoria polivagal, ela fala justamente isso, né? Que é o sistema límbico funcionando de forma desordenada ou ordenada, né? Simpático, parasimpático, trabalhando para que a gente se organize. Exatamente. E é o local seguro, né? Para onde a minha mente vai. Né? Isso. Você vai trazendo segurança para o seu sistema nervoso em poder acessar uma situação que é difícil. Então, todo momento é dado um contorno. E a gente sempre desassocia a cena, o evento da pessoa. Como? Você induz a pessoa a olhar isso numa tela, olhar isso numa distância. Então, ela consegue ver a informação, mas de uma certa distância que se torna seguro. Então, não existe reviver o trauma. Existe assimilar a informação, porque no psicotrauma, o que a neurociência hoje também comprova, não é o fato traumático em si que causa o trauma, é a interpretação que o sistema nervoso dá. Exatamente. Por isso que a gente trabalha em cima do sistema nervoso. Por isso que a história, por mais que ela seja a causadora, ela não é o mais importante. É o efeito que essa história está causando na sua história. Exatamente. E a gente trabalha com isso. Então a gente reescreve. Então aquela criança, você vai falar para ela o que aquela criança queria ter ouvido e que ela não pôde, mas que agora você pode oferecer para ela. Isso tem um efeito terapêutico imenso. Que é o adulto acolhendo a criança. Exato. Porque a criança naquele momento ela não tinha capacidade psíquica de se autoacolher. E quem ela queria que acolhesse não estava disponível. Lins, assim, eu acredito que aconteça isso, porque acontece comigo aqui, chegam muitos portadores, né, pacientes, como cada um chama no seu campo de trabalho, que traz sintomas físicos. Sim. Não é só, porque assim, sai do espectro já emocional, já saturou, e o corpo, como lanterna, começa a mostrar alguns efeitos que somatizam no corpo. Como que você olha para isso nesse contexto? Que foge já do sintoma do medo, que já está lá instalado fisicamente. Como que é isso? Então, eu tenho a mesma ideia sua de que grande parte, se não todas as doenças físicas, é uma informação biológica de um conflito interno. E se a gente olhar ali bem, vai ter um conflito psicoemocional, né? E então, é a mesma forma. A partir do sintoma físico, o que está por trás? Como foi a primeira vez que você sentiu isso? O que pode estar na origem? E muitas vezes a gente vê situações traumáticas, conflitivas, que o sistema nervoso estava na luta e fuga, né? E que aquilo está enclausurado. E como não é visto, isso com o tempo somatiza e se torna o sintoma. Aquilo que a gente estava falando agora mesmo, né? A gente tem às vezes uma noção errada, principalmente porque a hipnose, às vezes em filmes que a gente assiste, novelas, né, ela é mostrada de uma forma talvez até errônea.
né? E não também num campo terapêutico. Exatamente. E aí a pessoa imagina que ela vai ficar bobada, que ela não vai saber o que está acontecendo, né? Sim. Você estava me falando que a pessoa consegue ter uma certa consciência durante o processo de hipnose. Então, assim, não é essa invalidação total. Como é que funciona isso? Para quem nunca fez e quer experimentar. Sim. O processo de hipnose clínica, a pessoa fica totalmente consciente, porque existe um jargão na hipnoterapia que só existe um tipo de hipnose, que é a auto-hipnose. Então, o terapeuta é um facilitador da auto-hipnose, entende? Através da indução, que eu te coloco num estado de consciência mais ampliada do que acontece internamente com você, você acessa e é guiado em pegar a informação, trazer para esse local seguro e fazer o processo. Mas você faz todo o processo, guiado, controlado, num ambiente seguro. Então, não existe perder o controle, porque a todo momento o terapeuta está do lado, olhando e sugestionando aquilo que é melhor para o processo, e não existe você perder a consciência, porque sem a consciência o processo terapêutico não existe. Então a pessoa ela não dorme, ela não perde consciência. Eu, por exemplo, eu parei de atender no período noturno porque muitas pessoas vinham num trabalho cansada e com a indução de relaxamento físico mental ela dormia. E Então, aí o dormir não é estar hipnotizado. não tem como. Não tem como, entende? Então, estar hipnotizado é aquele acesso como se acaba de acordar e ainda está um pouquinho na cama. E a hipnose, o transe hipnótico é a coisa mais comum da vida. Vou dar 2 exemplos corriqueiros. Você está com o seu óculos na mão procurando ele. Entende? Por quê? Porque você está com um estado de foco fixo na sua mente que você não consegue perceber o que está encostado na sua pele. Então, eu trabalho com aparelho auditivo e a gente sempre, quando eu falo assim, sabe quando é que o paciente está adaptado? A gente fala, o paciente adaptou. É quando ele fala assim, nossa, eu entrei debaixo do chuveiro com o aparelho. Porque aquilo já fez parte do ser dele, de estar com ele, né? Então, assim, acho que é mais ou menos isso, né? A pessoa que entra no chuveiro de óculos, né? Isso. Ou então, quando você está preocupado, focado tanto numa coisa, que em vez de ir para o local no carro, você vai para sua casa ou para um local conhecido. Por quê? Porque aquele caminho neural está fortemente estabelecido em você. Entende? E o acordar? Acordar não, porque você falou que não dorme, né? Sim. Mas o despertar da hipnose. A pessoa vai lembrar Totalmente. Quais são as sensações depois? Ela lembra totalmente, todo o processo é vivencial, então você vai sentir corporalmente, fisiologicamente, respiração. É muito comum, com uma atividade cerebral muito grande, você sentir nas mãos e nos pés um resfriamento no final da sessão, porque toda a parte da circulação sanguínea tende a ir aqui para o lado cerebral. A mesma sugestão que é dada para ela relaxar e entrar em contato com o local seguro é dada para ela retornar. É feita uma contagem, né, para a pessoa voltar, e aí existe um tempo para a pessoa recobrir ali, voltando do estado de transe, mas ela se lembra de todo o processo, fica extremamente vívido, porque ela viveu corporalmente, ela viveu as emoções, e, enfim, ela se viu naqueles momentos, né, nas memórias, ela passou pelo processo de ressignificação, então tem novas trilhas neurais, e por isso também, aproveitar para falar agora, que as sessões de hipnoterapia, elas nunca são semanais. Eu preciso de um tempo para o sistema nervoso se adaptar. Então, normalmente, a gente faz sessões quinzenais ou uma vez por mês. Tem que ter um tempo de reverberação disso Exatamente. dentro do paciente. Exatamente. E aí que você consegue mensurar com o feedback dele. Aquele sintoma físico, como é que ele está agora? E muitas vezes ela precisa desse tempo para mensurar melhor. A gente falou de quantidade de sessões, né? Mas você falou que 3, 4 sessões seria isso? Isso. Entre 3 e 6 sessões de acordo com a pessoa. Por quê? Porque eu vou no ritmo da pessoa. Esse processo ele não pode ser forçado, né? E algumas pessoas precisam de mais sessões para se adaptarem ao processo, né? Se engajarem no processo e fazerem. Mas eu posso te falar que 2/3 das pessoas que me procuram, com 3 sessões, elas dão um feedback de uma melhora acima de 90%. Eu trabalho no meu processo terapêutico com todo tipo de portador, de pacientes que chegam para mim. É lógico que eu tenho uma familiaridade melhor com os empresários, com os profissionais liberais, porque me identifico muito com eles. E o meu processo terapêutico, que eu fiz comigo mesmo, foi o que eu uso hoje nas minhas abordagens, né? E assim,
e eles conseguem se identificar muito com isso. E a hipnose, como processo terapêutico, enquanto processo terapêutico, ela serve para todo mundo? Ela serve para todos os problemas? O que você enxerga hoje no seu campo de trabalho? Sim. A hipnoterapia, ela é indicada para tudo que tem uma base psicoemocional de fundo. Então, por exemplo, qualquer coisa que não tenha esse fundo, ela não trabalha. Pessoas também, elas precisam estar com a cognição, né, 100%. Então, por exemplo, pessoas que têm algum nível de demência, alguma deficiência grave na cognição, pessoas que têm dificuldade, por exemplo, com a audição, né? Muitas vezes pessoas com dificuldade de audição não conseguiram, mas algumas pessoas com o aparelho eu consegui fazer, principalmente aqueles que têm o controle pelo aplicativo, né? É possível fazer de olhos abertos, porque quando ela fecha, às vezes ela não cuida. Dá para fazer até com o olho aberto. Tem pacientes que têm medo de fechar os olhos por conta de fobias e tudo, e dá para fazer normalmente. E com relação à medicação? Porque dentro do meu processo terapêutico, às vezes eu peço pro portador, é lógico, com orientação médica, tudo, dissociar um pouco o medicamento. Por exemplo, ou eu tomo remédio para dormir, ou essa noite não tome, para você fazer uma experimentação, né? Consulte o seu profissional de saúde e valide isso com ele, mas essa noite não tome, para que você possa viver uma experiência de sonho mais realista. Você tem essa dificuldade também quando o seu paciente tem uso de medicação? Alguns tipos de medicamentos, sim. Geralmente inibidor de sono, inibidor de sono não. Medicamento para dormir, para estimular o sono, esses não tem problema. Mas alguns que tratam a questão às vezes para crise de ansiedade, ou então bipolaridade, etc., alguns tipos específicos de medicamento impedem a pessoa dela entrar em contato e fazer entrar na indução hipnótica, entende? Tanto que a pessoa fica com o sistema nervoso ali sedado, né? Aí é necessário, com o aval do médico, lógico, diminuir a medicação para fazer a sessão. Mas são casos bem específicos que isso acontece, tá? E você usando a hipnoterapia como um elemento para outros pacientes, mas vindo de uma experiência já vivida com outras terapias, o que você vê de diferente na hipnoterapia que te pôs nessa condição de não só ser um paciente que veio da hipnoterapia, mas também ser uma pessoa que aplica isso? Então, eu percebi que existem dois tipos de questões psicoemocionais que geralmente nos atormentam. Existem aquelas questões que estão, se você desenhar metaforicamente um iceberg, a parte que fica de fora da água e a parte que fica de dentro. A parte que fica de fora são questões que estão te bloqueando, que não estão deixando você viver a vida que você quer, e estão aí na sua cara. Talvez você não sabe o como fazer. Essas questões, a hipnoterapia, ela é certeira, entende? Então ela te dá a possibilidade de dar um próximo passo na sua vida. A sua procrastinação, a sua estados deprimidos ou ansiosos em que você não consegue fazer as coisas, mesmo sabendo o que fazer, às vezes até como fazer, mas não vem o ânimo. Por quê? Porque existe um conflito interno, uma parte quer e outra não quer. E a gente pode justamente acessar a parte que não quer para que ela possa que ali ajudar. É o ponto de imersão, né? Exatamente. Agora, existem questões que ainda não estão claras, estão muito em segundo, terceiro, quarto plano. Esse é o local da psicoterapia. Eu mesmo faço psicoterapia com o psicólogo, entende? Só que quando emerge algo mais pungente, eu posso levar para a hipnoterapia. E tudo que sai lá, eu trago também para o psicólogo. Então, é uma via de mão dupla. A psicoterapia é algo a longo prazo, com prazo indeterminado, para você sempre ter um terceiro profissional para olhar para você e te dar insights de como as coisas acontecem. A hipnoterapia é uma terapia breve, com um número X de questões, que vai diretamente na raiz, na origem daquilo que esteja te causando sofrimento, tolimento ou algum bloqueio psicoemocional ou até com somatização física, e a gente pode ir certeiro no que está... E nessa visão que você falou agora de multidisciplinaridade, né, do olhar para o paciente com múltiplos... Porque é assim, o paciente não chega só com uma dor psíquica, às vezes ele chega com uma dor que é física, né? Ou que às vezes nem é física, ela é a origem da psique, né? Sim. Você trabalha com essa interdisciplinaridade de profissionais, sabe? Isso aqui você precisa continuar um processo aqui. E às vezes não só usando
a hipnose, que é uma terapia integrativa, mas também as terapias que são... Sim, com certeza. Eu faço indicação por exemplo, de psicólogos ou psiquiatras quando é necessário, né? Tem uma rede de indicação, ou psicólogos que me ajudam a indicar. E eu, por exemplo, eu não atendo público infantil e adolescente. Existe a hipnoterapia específica para esse público, mas eu não me especializei, eu trabalho com público adulto. É uma escolha pessoal e profissional. Então eu preciso checar isso, né? Porque às vezes vem mães ou pais que procuram, né? E aí eu indico algum psicólogo infantil especializado nessas questões. E também a questão no próprio clínica que eu trabalho, existem terapeutas que trabalham com florais e com outras partes integrativas, de terapias energéticas, etc. também. E as pessoas às vezes não acreditam em florais. Florais, gente, experimente. Mas use com consciência. Floral é uma coisa espetacular. Sim. E não só, você falou que já trabalhou com aromaterapia, funciona também. Funciona não muito são bem. Só os produtos farmacêuticos, você tem os fitoterápicos que são maravilhosos. Exatamente. Você tocou num ponto agora interessante, que é o adolescente, questão de pais, a gente está falando de visão sistêmica. Sim. Não tem jeito. Eu não consigo olhar hoje para mais nada na minha vida que não seja com olhar sistêmico. Tanto que a PSL, a psicossistemologia, ela é um avanço para isso, né? Do olhar sistêmico. E como que você consegue hoje não olhar para a visão sistêmica dentro da hipnoterapia? Não, após já estar atuando como hipnoterapeuta, eu fiz minha formação em constelação familiar sistêmica, e como eu vi o poder desse estado hipnótico para você acessar informações de qualquer tipo de campo, eu falei assim, por que não trabalhar com campo transgeracional com isso? E isso foi potencializador. Eu vi que os movimentos sistêmicos, os movimentos internos que a pessoa precisa fazer dentro, com as questões de identificação e repetição de padrão de antepassados, estão tudo ligado no sistema. Estão tudo no campo. E a hipnose clínica facilita com esse olhar ampliado você acessar essas informações durante o transe hipnótico. Então, após fazer a constatação do que está ligado àquele sintoma na biografia da pessoa, no útero materno, a gente vai para a questão sistêmica. A gente vai se conectar com os antepassados, com o pai e mãe, e fazer os diálogos e movimentos sistêmicos de deixar aquilo que é de cada um com eles mesmos e se desligar de dores, de destinos difíceis, de antepassados que possam estar influenciando a pessoa. O que eu percebo, durante o processo de hipnose clínica, você vê uma mudança corporal, fisiológica, muito maior do que se eu fizesse simplesmente a constelação. Então, essa é a minha experiência pessoal. Então, eu vi que essa questão sistêmica ela pode ser utilizada assim e ela é potencializada pelo estado de abertura interna que a pessoa se encontra durante a hipnose. E aí, para quem não conhece um pouco do que é a psicologia sistêmica, do que é as visões sistêmicas, né? Nós somos parte de um sistema, né? O seu rim está doente, ele tem veias, ele tem células, né? E ele faz parte de um corpo que tem outro rim, que tem coração, isso é um sistema, né? Nós saímos desse espectro do corpo e vamos para o espectro da família, né? E na família nós temos o pai, a mãe, isso é um sistema. Depois eu vou para o meu trabalho é um sistema, a minha cidade é um sistema, meu estado é um sistema, meu país é um sistema, o mundo é um sistema e depois a gente vai para o universo. Então o sistema, eles se conversam, né? Ninguém é fruto de algo que não é sistêmico. Né? Eu estou no meu tempo, eu tenho um fluxo de vida e eu tenho vínculos. E os vínculos se formam no sistema. Né? Sou fruto do meu pai e da minha mãe. Então essa estrutura sistêmica, para mim, não olhar para isso, e o terapeuta que não olha para isso, deveria ter um cuidado maior para olhar. Porque muitas das questões, e eu acredito que na maioria das vezes, elas são sistêmicas. E quando você faz esse trabalho de dentro para fora e de fora para dentro, olhando a sistêmica, é muito mais fácil você entender a necessidade do paciente que está do outro lado. Não é Com isso? certeza. 80% dos meus clientes têm a questão sistêmica, não só a questão biográfica. Atrelada. Quando você fala biografia, você já está falando de sistema. Sim. Não tem jeito. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Né? E você entende que a hipnose, ela também é um processo de transformação? A pessoa consegue se transformar a partir da hipnose? Ela consegue. Ela consegue através da liberação e ressignificação daquela carga, vamos dizer assim, que limita e bloqueia ela. E na parte final da sessão é feita a ativação dos recursos internos. Então existem técnicas como ponte para o futuro,
Você pode se ver algum tempo à frente, como seria dentro da entrevista inicial. Então eu consigo olhar para trás E para frente. para o momento que eu estou vivendo agora, temporalmente, Exatamente. e também para o futuro. Isso, e você consegue sentir, ver, sentir no seu corpo como vai ser daí para frente. É porque, na verdade, Ulisses, eu acho que a gente já começa a imaginar as coisas antes de estarem prontas. Então, eu quero morar numa casa. Eu já me imagino morando lá. Exato. Eu estou começando uma faculdade, eu já me imagino formado nessa faculdade. Né? E essa construção, quando eu olho para as vivências anteriores e construo o passado a partir do presente, olhando para o futuro, eu entrego para o mundo aquilo que eu vou ser. Então é possível entender isso a partir desse princípio, principalmente olhando para a hipnose? Sim, e também é um fator de verificação da onde a terapia chegou. Muitas vezes a pessoa olhando para o futuro, olhando para aquilo que ela deseja, ela sente um mal-estar. Então porque existe mais alguma coisa que impede de ir para frente. E a pessoa, nesse contexto, ela não consegue olhar para o futuro. Isso. Está travada ali. Tá, tem vezes que a imagem começa a aparecer e fica escura. Porque ela tem medo de olhar para aquilo. E isso, num processo evolutivo, quando você está na primeira, na segunda, na terceira sessão, você consegue ver essa disruptura. E isso, porque vai se abrindo. Na primeira ela não consegue, na segunda ela quase chega lá e na terceira ela consegue. Exatamente. É uma gradação de você ter um feedback de o que está acontecendo com ela. Cara, isso é muito espetacular. Agora, falando desse contexto, né? A pessoa passou pela sessão de hipnoterapia. E aí, como que funciona? Qual que é a rotina no dia seguinte? O que você, com a sua experiência, consegue ver nas pessoas quando acontece isso? Então, existe muitas vezes nos primeiros dias após a sessão, como existe uma descarga ali do sistema nervoso, algumas pessoas podem, não todas, né, a minoria, mas pode sentir uma dor de cabeça, uma rigidez em alguma parte do corpo, é como se tivesse feito uma atividade física ali, normal. Intensa. Comigo né? acontece a mesma então, coisa. Às vezes você precisa tomar um remedinho para dor de cabeça, tá tudo certo. Mas isso aí é 30% dos pacientes. E você sabe de onde é que vem isso, gente? Sabe o que é isso? Você passou tanto tempo congelado, tanto tempo duro, Isso mesmo. que quando o corpo entra nesse estado, todos os hormônios, tudo que estava no seu corpo parado começa a circular, parece que você fez exercício. A pessoa reclama que está com dor no braço, mas já está doendo meu braço. Sim, você descongelou. Isso você estava por muito tempo. E às vezes a pessoa muda, às vezes até o jeito de andar, o jeito de Expressão falar. facial. Expressão facial. Chega na outra sessão. Descongela mesmo, a palavra é essa, descongela. Descongelar mesmo. E às vezes podem ter, as pessoas costumam sonhar muito após as sessões. Sim. Porque é o mesmo estado do sonho, parecido, simbolismo e tal. É muito comum. Eu peço muito para se hidratar, porque existe toda uma química liberada cerebral durante os processos de transformação para poder isso ir embora. E na primeira semana é muito comum os relatos de, às vezes, a pessoa ainda acessar, é como se ficasse vindo aquelas imagens novamente, né? E depois elas vão sumindo. É o reajuste do sistema nervoso. É que isso reverbera, né? Isso. Eu estou mexendo em coisas que estavam paradas, né? Então reverbera. E você vê no dia a dia pacientes que têm regressão. Eu não estou falando de regressão agora, nós vamos falar sobre isso também, mas a regressão no sentido de voltar para o estágio que estava antes. Elas têm algumas pessoas, né, principalmente quando fez só a primeira sessão, ainda pode ter pequenas recaídas, né, principalmente Mas nunca volta para o lugar onde estava. Não, todas elas relatam, todas 100%, algum grau de melhora do que estava antes, com a primeira sessão, desde a primeira sessão. E muitas das vezes, não sei se acontece com você, a pessoa olha, tem um processo de melhora, mas ela não quer sair de lá. Sim. A grande verdade é que ela não quer sair, ela quer ficar ali. Né? E às vezes ela vai precisar de mais 1 ano de dor, mais 2 anos de dor. Sim, muitas abandonam por isso, elas não têm coragem de sair daquele local, porque mesmo que seja bom, você é desconhecido. Por que você vê isso? Você acha que é o que isso? Olha, eu acho que muitas vezes essas pessoas, elas têm um pertencimento, tem uma questão sistêmica. Aqui eu pertenço, com a minha dor eu sou vista, com a minha dor eu tenho relevância onde eu tô, e eles têm medo de perder esse papel. Para eles, muitas vezes, o antigo está tão cristalizado que o novo dá medo, ainda que traga uma sensação melhor. A dor vira dependência. Muito. Eu preciso todo mundo precisa me chamar e eu preciso estar sendo visto. Isso mesmo. E aí continua naquele fluxo. Isso às vezes acontece.
né? E outra coisa, agora vamos falar da regressão na acepção da palavra. Tem muita gente que tem medo de olhar para outras coisas do seu sistema fora daquilo que ele está vivendo agora. Como é que funciona a regressão? Saindo um pouco da espiritualidade, espiritismo e entrando mais na espiritualidade, né? Como é que é essa questão da regressão? Então, a regressão Você faz regressão? Sim, regressão. Tem gente que me procura porque Pra eu isso, faço regressão. entendi. É um dos termos do Google que me procura, que é indexada, é terapia de regressão. Uhum. Então, assim, a regressão, ela simplesmente entra em contato. As pessoas têm medo, mas eu vou reviver algo traumático. Fala assim, você tem uma limitação na vida? Tem. Fala assim, então o trauma está aí, no agora. Ele tá só tem uma origem que reverbera, Exatamente. que ressoa até aqui. Uhum. Então, você ter medo de reviver algo que você está vivendo agora. Perfeito, Não perfeito. faz sentido, né, você ter medo de algo que você sente já. Na verdade, é só você melhorar. E aquilo que eu te expliquei antes, o acesso é feito desassociado, a pessoa vê como um terceiro observador, e isso é colocado na indução, entende? Quando é feito, existe o local seguro que ancora todo o processo, e o que a gente quer é a informação, a interpretação. Como a pessoa se sentiu com o evento e não o evento em si. E então, com isso, a gente pode ir lá para a infância, para o útero materno, conversar com a ancestralidade, e o que se condicionou chamar de terapia de vidas passadas. Né? O que é terapia de vidas passadas? Eu não entro no mérito se isso existe ou não, porque não é necessário. Ela surgiu, principalmente de uma maneira mais consolidada, com psiquiatras nos Estados Unidos que eram ateus, entende? Um belo dia, um psiquiatra foi fazer uma regressão e ele não fez o corte inicial. Falou assim, você vai para a primeira vez que você sentiu isso desde que você nasceu. Não, você vai para a primeira vez que você sentiu isso. E era uma cliente que estava há várias sessões e não melhorava, com uma dor crônica, inclusive. E aí ele atravessou. Ela começou a ver roupas de época, carros de época. Ele achou muito estranho, mas ele fez o processo normal que ele faria, de ressignificação, como se ela fosse para a infância. E a enxaqueca crônica dela de anos acabou naquela sessão. Ela falou assim, eu preciso verificar isso. E ele começou a validar isso, não fazer mais um recorte. E ele viu que várias pessoas só melhoravam quando chegavam nesse local. E o mais incrível, o que ela sentia, o que ela vivenciava lá no dito Vidas Passadas, era muito semelhante ao que ela reviveu no útero e na infância. Então era uma repetição de padrão. E isso, gente, não é espiritismo, é muito mais espiritualidade e ciência. Porque hoje a ciência, através da epigenética, já dá nome para isso, já consegue, né, inclusive em estudos científicos, provar que essas coisas que vêm junto com a gente não são só traços físicos. A gente traz uma herança muito maior do que essa. Né? E aí é mais uma vez a visão sistêmica, né? Olhar para o sistema. E você tinha falado, eu ia tocar nesse assunto, depois acabei perdendo aqui, mas a questão do adolescente, né? Eu trabalho com terapia com adolescentes, desde que os pais façam parte do processo de jornada. Porque muitas das vezes, e aí é o olhar sistêmico novamente, a relação da ação do filho, que ainda é imaturo, está com uma idade de adolescência, o cérebro hoje tinha-se o conceito que se formava até os 20, 21 anos. Né? Hoje nós estamos falando de 30 a 32 anos. Então até os 32 anos está no processo de maturação. E muitas das vezes o olhar não pode ser só para aquele ser. Ele precisa ser mais amplo. Ele precisa ser olhado para os vínculos que ele tem. E muitas das vezes, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, 90% das vezes, o problema com o adolescente está ligado a pai e mãe. E aí é a questão sistêmica. Você tem essas situações, às vezes, como você não trabalha com adolescente, mas de ver o reverso, aquele que chega reclamando do filho, e você vai ver, o problema não está no filho, está no... Sim, com crianças, quando os pais estão abertos, eu trabalho com os pais, geralmente minha mãe. E a gente acessa, como ela é a responsável e está em fase de desenvolvimento, ela tem total acesso ao campo da criança, do filho e da filha dela. E é possível, através desse acesso, com imagens simbólicas, ver qual que é o sentimento, a sensação
que está por trás daquele sintoma ou daquela dificuldade da criança e adolescente através da mãe. Isso é possível fazer. Muito interessante. Com o processo de isso. hipnoterapia. E você vê que a visão sistêmica está, mais uma vez, a gente está falando de visão sistêmica. Né? Sim. E assim, a gente sempre vê situações onde às vezes a gente não deve entrar. Né? E assim, não é só para as abordagens que não vêm diretamente da psicologia. Né? Porque a psicologia também tem o conceito de não entrar em algumas coisas. Sim. O que não olhar dentro desse processo de hipnose? O que eu não devo mexer? Tem algumas coisas que você considera que não deva ser mexido? Olha, normalmente a pessoa vem com uma queixa e a gente faz ver o que está na origem, entende? Quando a pessoa ela vem com uma queixa de um evento traumático, eu não vou fazer uma regressão para o evento traumático. Porque ela tem consciência disso. Muitas vezes a gente chega na interpretação do evento traumático, mas num período inconsciente. Então a pessoa nem sabia que aquilo estava ali dentro. Então quando a pessoa vê, olha, eu tinha 5 anos de idade, aconteceu isso, eu me lembro, eu vou trabalhar o sistema nervoso dela. A liberação do sistema nervoso, o descongelamento, a gente não vai trabalhar com isso. Né? E é uma das coisas que eu sempre olho para o bom terapeuta, né? Não é olhar para o fato em si. É o que esse fato reverbera no seu comportamento, no seu agir psiquicamente. É isso que é o importante. Sair do mimimi da história, né, e ir para aquilo que realmente traz impacto para a vida de quem está sendo cuidado. Né? E eu acho que a hipnoterapia tem essa mesma visão. Tem essa mesma visão. E também o processo ele precisa do engajamento. Como a hipnoterapia é um processo, na verdade, guiado de auto-hipnose da própria pessoa que passa, então eu não posso forçar. A sugestão que eu dou ela tem que ser aceita. E eu não posso forçar e obrigar nenhuma pessoa a ser hipnotizada. Nenhuma pessoa é hipnotizada de maneira forçada, tá? Existe uma abertura à sugestão do terapeuta. Então é necessário no início que formar uma conexão e uma confiança entre os dois. Por isso que existe uma conversa inicial, por isso que eu mando um formulário com história de vida, com perguntas sistêmicas sobre ancestralidade, para que eu possa entender e já fazer as perguntas certas, a conversa correta no início. E estabelecer essa conexão. E durante a sessão e estabelecendo esse alto grau de engajamento. Então, como a gente conversou antes, algumas pessoas não conseguem sair do local de dor, não conseguem se abrir para olhar essas coisas vividas, existe uma defesa psíquica, né? Isso muitas vezes a gente já vê na conversa inicial e eu explico para a pessoa, mesmo quando a pessoa já me procura no WhatsApp, entende? Então, para você passar por um processo de hipnoterapia, você tem que estar engajado, você realmente está querendo olhar para suas questões internas e se abrir para essa transformação pessoal, entende? E a gente como terapeuta, e às vezes em qualquer área da saúde mesmo, as pessoas encontram na gente quase que uma segurança de milagreiro, acha que você é milagreiro. Né? Na prótese auditiva, eu sempre trabalhei com meus pacientes dizendo o seguinte, nós vamos te vender uma solução que vai te ajudar a ouvir. A audição que você tinha, talvez ela não volte nunca mais. Mas talvez você encontre o que você espera quando você tem. Isso precisa ser muito honesto. Eu chamo isso de controle de expectativa. Porque as pessoas acreditam, e muitas vendem isso, de que você tem um mão de Midas, que você é milagreiro. E eu sempre digo o seguinte, quem sustenta a mudança não é o terapeuta, não é a empresa que está te vendendo um aparelho auditivo, é o próprio paciente, que incorpora aquilo e traz isso para a sua realidade. E eu, como terapeuta, às vezes me pego, o cara acha assim, né? Eu falo assim, a pessoa é tão grata para você, eu digo, cuidado, eu vou receber sua gratidão, mas com cuidado. Por quê? Porque a pessoa acha que você vai resolver todos os problemas dela. E essa sustentação depende do paciente. Dentro da hipnoterapia, você consegue enxergar isso também da mesma forma? Sim, porque muitas vezes na hipnoterapia a gente remove os bloqueios que impedem a pessoa de dar os passos na vida. Mas ela muitas vezes precisa construir recursos e competências internas emocionais. Então, como eu trabalho com um processo fechado de terapia breve por um tempo, eu faço a indicação de outros processos terapêuticos de longo prazo, como a psicoterapia. Eu tenho colegas aqui em Franca e online, que atendem online em outros lugares, que são profissionais que eu conheço o trabalho sério deles, e eu indico, né? Se você quiser, ou pegue alguém da sua confiança, né? Porque você vai precisar de uma construção de certas competências emocionais
que você não tem. A partir de agora, você está aberto a dar os passos. Aquilo que te segurava não está mais presente. Quem sustenta é o paciente. Isso, mas você precisa continuar no seu processo de autoconhecimento. Isso não acaba nunca. Né? Esse processo de construção interna, gente, é uma coisa... eu passei... E muitas das vezes não depende de nós, terapeutas. Exatamente. Depende do próprio paciente, do próprio portador, né? Da pessoa que chegou pra gente. E transferir isso pro terapeuta é um peso muito grande, porque a gente não tem mão de Midas, né? Não tem. E você falou da questão de online. Hoje está muito isso. Você deve receber lá o cliente pelo WhatsApp. É possível fazer hipnoterapia online? Existe isso? Existe. É possível fazer porque a ferramenta que eu uso é a minha voz. Entende? O que precisa é de uma conexão estável e o áudio precisa ser muito bom. Então, né, o ideal é fazer no computador, com um bom fone de ouvido, mas é possível fazer todo o processo, né? Através do Zoom, Google Meet, enfim. E como que é o retorno? Porque assim, tanto online quanto no físico, como que é o retorno do processo hipnótico? Existe um processo, provavelmente, para fazer isso. Como que é isso? Eu preciso que nessa região sua esteja, porque eu posso ver a sua respiração e os sinais físicos, né? O relaxar de ombros, a caída da cabeça. Então eu consigo verificar isso através da câmera, né? A pessoa pode ficar sentada na cama ou deitada na cama com o celular ao lado. Hoje tecnologicamente existem possibilidades, mas tem como eu ver o seu corpo e os sinais mínimos eu já percebo que a pessoa está em transe, não entrou, precisa aprofundar mais, e a gente faz todo o trabalho, né? Olha, eu nunca fiz hipnoterapia, tá, gente? Mas eu morro de vontade de fazer. E o que você deixaria de mensagem para quem tem receio, às vezes até preconceito, no meu caso não é esse, eu tenho vontade de fazer, acho que é um momento que eu vou escolher fazer isso, para olhar para algumas coisas. Para quem nunca fez e quer experimentar isso, o que você daria de primeira sugestão? É lógico, gente, não vou nem falar isso. Procurar uma pessoa com experiência, que já consegue, igual você está ouvindo aqui o Orlins falar, com experiência, com know-how, é muito importante. Não vou nem, isso é ponto fatídico, né? Mas o que você diria para quem quer experimentar isso a primeira vez? Olha, eu convido as pessoas que têm curiosidade e interesse a se abrir para o novo, né? Porque, assim, aquilo que talvez te limite, te incomoda, que você quer mudar na sua vida, já está aí. Então, quando você se abre para uma nova possibilidade, você só tem a acrescentar com novas possibilidades. E a hipnoterapia é uma maneira muito elegante e estruturada da gente entrar em contato com certas coisas difíceis, com aquelas gavetinhas internas, de uma maneira muito gentil e ordenada. E, como eu disse, todo o processo é feito por você mesmo. Então, você vai ser só guiado com muito cuidado, muita gentileza, no seu próprio ritmo, a entrar em contato com aquilo que não precisa mais estar aí. Eu acho que isso é muito importante, você falou agora por último, que é a questão do ritmo. Cada um tem um ritmo próprio. Sim. À medida que eu saio do meu ritmo, eu saio de desconexão com aquilo que eu sou de verdade, né? E é importante, cada um está no seu ritmo, saber que isso é uma escolha, né? E entender, gente, que não existe nada místico. Você vai olhar para coisas internas por um processo terapêutico como outro qualquer. Nenhum processo desconstrói o outro. Eles são complementares. E o Orlins falou isso muito bem aqui. A terapia integrativa e as outras terapias que existem, elas precisam trabalhar conexas umas com as outras. Exatamente. Né? Não dá para dissociar. E às vezes a terapia, a partir da hipnose, vai se destacar melhor do que às vezes uma terapia com psicólogo ou com óleos essenciais, através da aromaterapia, enfim. Não existe melhor ou pior, é aquilo que se adapta à sua necessidade e ao seu olhar como aquilo sendo seguro, não é isso? Exatamente. E como todo processo ele é guiado, a hipnoterapia é uma terapia sob medida. Porque a forma como eu vou comunicar com a parte não consciente da mente, que eu vou ajudar a pessoa a fazer todo o processo, é a forma como é melhor para você. E isso eu tenho a experiência clínica para saber qual que é essa melhor forma de comunicação. Como você se comunica melhor com você mesmo. A partir do momento que a partir das suas respostas ao questionário, a partir da minha conversa inicial, eu já começo a entender como você se comunica internamente, qual que é a sua voz interna. Então, eu facilito esse processo, eu me adapto a como você entra em contato com a informação. Você não precisa se adaptar a mim.
Então fica uma coisa mais orgânica, mais fluida para quem passa pelo processo. Gente, foi ótimo. Eu acho que eu aprendi muito. Eu tinha muitas dúvidas, né? Eu acho que até mais claro do que vocês eu fiquei, porque eu conversei bastante com o Orlis antes. Mas antes, gente, de qualquer coisa, a hora que a gente terminar aqui, eu vou deixar o contato do Orlis para que vocês possam, eventualmente, aí ter acesso a esse profissional. E assim, eu estou muito seguro, né? E acredito que se um dia for fazer, provavelmente você seja o profissional para fazer uma sessão comigo. Gente, foi ótimo. Quero agradecer a sua participação. Nós vamos deixar aqui embaixo os seus contatos, né? E quem quiser participar e ter uma experiência, eu acho que é muito interessante. Isso, agradeço, Fred, estar aqui. Foi um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho do meu trabalho e do meu serviço. É isso aí, gente. Sorrindo, como sempre.